As utopias renascentistas são consideradas utopias do Renascimento. Entre elas estão exatamente as obras de Moros, Campanella e Francis Bacon. Tais utopias passam a ter forte influência, portanto, no século XVI, século XVII, né, no Renascimento. No pensamento da época, né, era assim, permitia que a escolástica desse lugar, tá, ao Renascimento. Era importante isso. E havia então uma emergência de um universo infinito de artefatos e conhecimentos que apontavam que era preciso olhar a natureza com outros olhos, né? Cabe destacar, um século depois, então, de Moros, Campanella deu vida ao seu sonho acordado, ao publicar a sua utopia Cidade do Sol. Tais cidades, conhecidas como cidades ideais, nesse sentido, né, Campanelli foi buscar, portanto, como Moros, a sua ilha, onde tudo nela seria coletivo, onde tudo nela seria uma obra, né, aonde haveria felicidade, a Cidade do Sol, impressa em 1623, enquanto Moros foi em 1516. Agora se pergunta, como eram esses navegadores, aventureiros do Mediterrâneo? Era uma época em que a navegação estava prisioneira no Mediterrâneo. Havia sempre um alerta sobre os perigos da navegação. Portanto, vivia-se, tá, um nec plus ultra, ou seja, não ultrapassar as colunas de Hércules, não navegar mais além. Tais navegadores, tais aventureiros, marcaram o século XVII. Era um novo olhar, um olhar que descobria novas coisas, novo mundo, buscava novas ciências do desconhecido. Como se desenvolve a história da Cidade do Sol, então, essa que Campanella escreveu. A história se desenvolve através de um diálogo entre grão-mestre dos hospitalários e hospitalários como uma ordem religiosa baseada no serviço hospitalar, e seu hóspede, que ele tinha um hóspede, um navegador, almirante genovês. E o grão-mestre então questionava e o navegador narrava os costumes, os usos, as peculiaridades da viagem à Cidade do Sol. Que povo era aquele que Campanella descreveu, que habitava aquela ilha, que habitava a Cidade do Sol? Os habitantes da ilha eram um povo que veio da Índia. Ele veio da Índia por quê? Para livrar-se do tratamento desumano, dos ladrões, dos tiranos, que atormentavam os habitantes da onde eles estavam. Tá? Esse povo construiu no Oceano Índico, quando se retirou da Índia, tá, a ilha chamada Protobana. Ele se localizou nessa ilha e fez um país possível de ser feliz. Que dimensões peculiares podemos destacar na obra de Campanella? A dimensão filosófica, arquitetura, social, agrícola, tecnológica, demográfica, política e da justiça. A dimensão arquitetura, pode-se dizer que A Cidade do Sol era um livro iniciático, que precisa ser lido com atenção, pois abre um umbral, naquela época, da ciência, da infinitude da natureza, e cujo acesso foi disponibilizado por Deus à humanidade. A topologia da cidade exibia uma fortaleza com seus 7 círculos concêntricos. Era um edifício como se fosse um bolo redondo, com 7 degraus, garantindo a inspiração planetária de Marsilio Ficino. Sabia-se que Marsilio Ficino se entregava aos ritos estelares. Com isto, buscava atrair a energia celeste através do posicionamento dos planetas. Daí os 7 patamares do templo. É preciso observar que tanto Moros como Campanella construíram o seu texto influenciados pela filosofia de Platão, de Aristóteles, da Bíblia.
E Campanella ainda apropriou-se da filosofia telúrgica de Marcílio Ficino. A cidade, construída numa ilha, no meio da ilha havia um templo redondo e sobre o altar não tinha nada. Esse altar, além de não ter nada, ele colocava um mapa mundi muito grande à disposição, com seu céu pintado e toda a topografia da Terra. Para chegar ao templo, era preciso atravessar 7 vales, nomeados segundo os 7 planetas. Para passar de um planeta para o outro, só era possível através de 4 portas. Cada porta era voltada para os 4 cantos do mundo. As paredes tinham 8 palmos de espessura. No templo havia 7 lâmpadas, sempre acesas, nomeadas segundo os 7 planetas. Ali naquele templo moravam 40 religiosos nas celas do templo. Acima da cúpula do templo havia bandeirolas para indicar a direção dos ventos. A dimensão política, por exemplo, pode-se observar no livro com letras de ouro, que definia a organização política e a forma de governo. Era teocrática. A forma de governo era teocrática. O príncipe Sol, chefe temporal e espiritual, era um príncipe sacerdote, que se chamava Sol, que em nossa língua se diria o metafísico. O príncipe Sol não governava sozinho, tinha outros 3 príncipes, que formavam o triunviro. Todos os 3 estavam abaixo do príncipe Sol. Era o Pom, potência, o Sim, sapiência, e o Mor, o amor. O príncipe potência cuida da guerra, da paz, da arte militar. O príncipe sapiência cuida de todas as ciências, dos doutores, dos magistrados, as artes liberais. Há astrólogos, geômetras, lógicos, retóricos, gramáticos, médicos, físicos, políticos. Todos eles trabalham com um livro que tem todas as ciências. O príncipe amor cuida de 6 passagens e é responsável por cuidar da geração dos solarianos. Sua função é que a união amorosa se realize entre indivíduos de tal modo organizados que possam produzir uma excelente prole.